Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o canal Caderno de Exatas, né? E vamos aí trabalhar em cima de questões ligadas aí a cálculos de proporção, né? Regra de 3 simples, composta. Bom, vamos aí para análise, né? Começando aqui com uma questão bem interessante. Uma empresa possui 10 máquinas que produzem em 6 horas, trabalhando de forma contínua e na mesma proporção, o total de 12.500 panfletos. Supondo que essa empresa venha a substituir uma das máquinas por outra que tem capacidade de produção do triplo das máquinas antigas e que agora as 9 máquinas antigas mais a nova venham a trabalhar apenas 5 horas. Informe qual o total produzido por essas máquinas nesse novo arranjo, né? Ou seja, o total de panfletos produzidos. Então aqui vamos analisar aqui a questão. Então, total de 10 máquinas, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 máquinas. Beleza. Dessas 10 máquinas, uma vai ser substituída por uma máquina nova. Vou colocar aqui de verde. Por uma máquina nova. E o que acontece? A gente precisa entender qual é o fluxo de produção dessas outras máquinas para poder alinhar com essa máquina verde, né? Essa máquina nova, né? Então, essa questão está muito ligada mais à estratificação do processo para entender o quanto é que essas máquinas produzem, né, por uma unidade de tempo, por exemplo, o quanto é que cada máquina produz individualmente por hora. Então, exemplo, vamos supor que essa máquina aqui ela produza 500 panfletos por hora. 500 panfletos por hora. Significa que essa máquina verde ela tem o quê? O triplo da capacidade de produção. Essa máquina nova, está aqui descrito, né? Ela possui o triplo da capacidade de produção. Então ela vai produzir, se a máquina antiga ela produz 500, a máquina nova ela vai produzir 1.500 panfletos por hora. Né? Outro detalhe interessante é que o arranjo de trabalho, né? A escala de trabalho era de 6 horas. Essa escala, com a chegada dessa nova máquina, vai cair para 5 horas. Né? Então basicamente a lógica é poder estratificar, né, essas máquinas antigas, né, ou seja, saber o quanto é que elas produzem por uma determinada taxa de tempo. Sabendo isso, a gente vai saber o quanto é que essa máquina nova produz. A gente vai ter o total de produção por hora, né, levando em consideração as 10 máquinas, ou seja, as 9 que tem a capacidade antiga mais a nova, né, e aí multiplica por 5 e a gente encontra o quanto é que de fato eles vão produzir aí em 5 horas, né, em 5 horas de trabalho, tá bom? Então é isso aí a descrição da atividade, né? Então aí vou deixar aí para vocês, quem já quiser ir resolvendo. No próximo vídeo a gente já começa aí o cálculo dessa questão, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Siga também a gente nos nossos outros canais, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, né? Do canal Caderno de Exatas, né? E aí a gente vai para a segunda parte aí dessa questão, que aí no caso é a resolução, né? A gente já tinha explicado no vídeo anterior, que foi a introdução, o contexto, né? Ou seja, uma planta produtiva, 10 máquinas, né, que produzem uma determinada quantidade de panfletos por um determinado tempo. Né? Dessas 10 máquinas, uma vai ser substituída. Né? Então, a gente vai ter novamente 10 máquinas, mas essa que foi substituída por uma que tem uma capacidade do triplo de produção das outras. Tudo proporcionalmente. Né? Então vamos lá, o que a gente precisa primeiro saber? Se a gente tem 10 máquinas que produzem em 6 horas 12.500 panfletos, a gente tem que chegar ali a uma relação de unidade. Né? Então como é que seria essa questão? Se são 10 máquinas, 12.500 panfletos, eu posso pegar 12.500 e dividir por 10. Porque 2.500 panfletos é o total produzido ali em 6 horas. Né? Então eu posso pegar 2.500 e dividir por 10. Ou seja, se 10 máquinas juntas produzem 2.500, quanto uma máquina vai produzir em 6 horas? 12.500 dividido por 10 vai dar 1.250. Ou seja, uma máquina ela produz 1.250 panfletos em 6 horas. Né? Então se ela produz 1.250 panfletos em 6 horas, eu posso dividir aí por 1 hora. Ou melhor, dividir por 6 horas para ficar com a unidade de hora. Né? Então teria 1.250 dividido por 6. 1.250 dividido por 6 dá igual a aproximadamente 208,3. Né? Ou seja, em 1 hora ela produz 208,3
panfletos por hora. Né? Vou colocar aqui panfletos por hora. Então é a capacidade dela produtiva. Beleza, então isso é a capacidade produtiva de uma máquina, né? Desse arranjo aí antigo. E aí o que é que eu faço? Se eu sei agora a capacidade dela produtiva, né, de uma máquina, eu posso colocar aqui máquina nova, que vai ter o quê? O triplo ali produzido. Então eu vou ter 208,3 multiplicado por 3, né, que vai ser igual à capacidade produtiva dessa nova máquina, capacidade produtiva. Então 208,3 multiplicado por 3 vai dar aí aproximadamente 625. Ou seja, essa máquina nova, ela produz 625 panfletos por hora. Né? É a capacidade dela produtiva. Beleza. Então, o que é que eu faço agora? Eu tenho que lembrar que isso é uma unidade produtiva. Né? Então, vou colocar aqui. A gente tem que entender que é uma unidade produtiva. Né? Então, não precisa agora multiplicar máquina por máquina 6 horas. Eu posso somar, né? Somar os valores e chegar lá a capacidade produtiva por hora e depois multiplicar por 5, que vai ser a capacidade produtiva daquele arranjo, né? Ou seja, levando em consideração ali essas máquinas em seu ciclo de produção. Então a capacidade produtiva daquela planta ali de impressão de panfleto é X panfletos por hora, que consequentemente multiplicando por 5 eu vou saber lá a capacidade dele produtiva, obviamente em 5 horas. Beleza, então o que é que eu posso fazer aqui? Né? Vou organizar aqui. A gente vai ter 208,3, que é a quantidade de panfletos impressos em uma hora por uma máquina, só que no caso agora são 9 máquinas, né? E somar com essa capacidade produtiva de 625 panfletos por hora, que é da máquina nova. Né? Então aqui a gente tem o seguinte: capacidade produtiva da máquina antiga, só que são 9 máquinas, então eu multiplico um pelo outro, e o resultado eu somo com 625. Então o que é que eu vou ter aqui? A capacidade produtiva por hora da planta, né? Capacidade produtiva por hora da planta industrial, né? Do arranjo industrial. Então vai ser aí o detalhe. Feito isso, sabendo essa capacidade produtiva por hora, é só multiplicar por 5 e eu vou saber quanto é que ele vai produzir ali em 5 horas. Beleza, então nesse caso aqui a gente vai ter 208,3 multiplicado por 9, vai dar, vou até colocar aqui embaixo, vai dar igual a 1874,7 panfletos aproximadamente, panfletos mais 625 panfletos. Então aí a gente vai ter a capacidade total, né, somando aí com mais 625, vai para aproximadamente 2.500 panfletos. Ou seja, 2.500 panfletos por hora. Né? 2.500 panfletos. Vai ser a nova capacidade produtiva. E aqui dá até para a gente ter uma noção comparativa. Né? Como assim essa noção comparativa? Porque o que acontece? Essa empresa ela trabalha com 10 máquinas, né? 10 máquinas, o arranjo antigo, né? 10 máquinas que produziam 12.500 panfletos em 6 horas. Então a gente dividiu 12.500 por 10. Então uma máquina produz 1.250 panfletos em 6 horas. A gente dividindo 1.250 em 6 horas, a gente chegou aqui a 208,3 panfletos por hora. Né? Então o que é que eu posso fazer? Se eu tenho 208,3 panfletos produzidos por hora por máquina, eu posso simplesmente pegar esse valor e multiplicar por 10. Né? Multiplicar por 10. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai encontrar 2.083 panfletos por hora. Vou colocar aqui um parênteses aqui ao lado. Arranjo antigo produzia 2.083 panfletos por hora. Esse arranjo novo ele tem uma capacidade maior. E aí você pode, exemplo, a nível produtivo, ver a diferença em percentual. Né? Ou seja, você substitui uma máquina, tem uma capacidade ali do triplo de produção, e essa máquina aí ela vai
gerar ali um aumento percentual por hora, né, de produção. Então, exemplo, é quase 400 panfletos de diferença aí na produção por hora desse novo arranjo. Né? Ou seja, o arranjo novo ele produz 2.500, o arranjo antigo produzia 2.083. Beleza. Só que aqui não é a resposta final. O que, é que a gente quer saber em 5 horas. Né? Então a gente vai ter 2.500 multiplicado por 5. Né? 2.500 multiplicado por 5 vai dar 12.500. Cadê? 12.500 panfletos em 5 horas. Significa o quê? Que essa empresa ela vai produzir a mesma quantidade de panfletos que ela vinha produzindo antes, só que com 1 hora a menos de produção. 1 hora a menos de produção, levando em consideração características de execução, significa redução no consumo de energia. Né? Ou seja, as máquinas trabalhavam 6 horas, elas vão trabalhar 5 horas. E vai ter ali a mesma capacidade produtiva anterior. Né? Ou até pode se manter, exemplo, as mesmas 6 horas de produção, só que você vai ter aí uma produção a mais. Né? 6 horas, se 5 horas de produção é 12.500 panfletos, 6 horas de produção seria 15.000 panfletos. Né? Então você também pode fazer esse comparativo. Né? Então ela vai estar produzindo ali pelo mesmo tempo 15.000 panfletos, ou seja, 2.500 panfletos a mais. Ou reduzir ali a quantidade de horas de execução e manter a produção. Obviamente que no ciclo industrial a produção ela vai ser determinada pela demanda. E aí você vai ter essa capacidade aí também melhorada. Né? Não seria nem a capacidade melhorada, né? Você teria essa questão de menor consumo elétrico ou o próprio desgaste da máquina mesmo, né? Que entraria aí também na análise do ciclo, tá bom? Então é isso, a resposta final, 12.500 panfletos em 5 horas, né? Seria aí com essa nova máquina aí adentrada. Aproximadamente, né? Aproximadamente haja vista aí que você tem alguns arredondamentos. Mas aí, em resumo, ficaria aí aproximadamente 2.500 panfletos, mantendo aí a mesma capacidade produtiva, só que agora em menos horas, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com o nosso canal, né, Caderno de Exatas, aí para uma questão, continuidade da outra, né, que a gente fez aí sobre proporção. Então vamos ler aqui o texto, né, supondo que esse novo arranjo, né, um arranjo produtivo, venha produzir 6 horas diárias, caracterizando 25 dias no mês trabalhados, né, logo informe em percentual qual aumento produtivo em 6 meses de produção comparando os dois arranjos. Então vamos lá para passar informação para quem não viu aí a questão anterior. Né? A gente tinha lá um ciclo produtivo, né, o qual foi feita a mudança de algumas máquinas, ou de uma máquina, né, que estava nesse ciclo produtivo, e com essa mudança dessa máquina, né, essa máquina nova que chegou, ela tem uma produção maior, aumentou ali a produção, né, aumentou ali a produção, a capacidade produtiva. E aí o que acontece é que ele forma, supondo que esse novo arranjo venha produzir 6 horas diárias. Então, 6 horas diárias é o ponto de comparação entre os arranjos. Né? Então, vou colocar aqui, arranjo 1, né? 6 horas trabalhadas, que era o arranjo antigo. Quanto é que esse arranjo 1 ele produzia? Né? 6 horas trabalhadas. Estava logo na questão. Né? Ele, em 6 horas, ele produz 12.500 panfletos. Né? 12.500 panfletos, são máquinas de fabricação de panfletos. Né? O outro arranjo, o arranjo novo, a ideia era calcular quanto é que ele iria produzir em 5 horas trabalhadas. E em 5 horas trabalhadas, ele produziu o mesmo que o anterior em 6 horas, ou seja, 12.500 panfletos. Só que agora, no caso, a análise é em 6 horas. Esse arranjo aqui, o novo, ele produz por hora 2.500 panfletos. Então, se ele vai aumentar de 5 horas para 6 horas, quer dizer que vai ter um aumento de 1 hora, consequentemente, cada 1 hora é 2.500 panfletos, ou seja, ele vai aumentar de 12.500 para 15.000 panfletos. Então, um arranjo 2 em 6 horas trabalhadas, produz 15.000 panfletos. 15.000 panfletos. Aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? A pergunta em si para a gente analisar. Ó, informe em percentual qual aumento produtivo em 6 meses de produção comparando os dois arranjos.
A gente vai fazer a análise em 6 meses e vai fazer a análise proporcional para o que a gente tem aí. Será que a gente precisa calcular em 6 meses? Ou a diferença percentual aqui de 15 mil para 12.500, ela já é a relação proporcional, né? Então vamos aí analisar. Se a gente está falando de 6 meses, observa que tem aqui uma característica que é o seguinte: quantidade de dias trabalhados. Ou seja, é 25 dias no mês, né? E o total são 6 meses, ou seja, se a gente quiser fazer a relação de dias, só pegar 25 e multiplicar aqui por 6. E aí qual o detalhe? Para cada dia trabalhado, que o dia trabalhado para esse ciclo produtivo é igual a 6 horas, ou seja, a gente vai saber por dia quanto é que cada... Vai saber não, a gente já sabe, né? Por dia quanto é que cada arranjo produtivo aí produz. Então vamos aqui só fazer para poder ter o ciclo completo, né? Ou seja, eu teria 25 multiplicado por 6, ou seja, 25 dias multiplicado por 6 meses, que vai dar o total de dias. Nesse caso, 25 multiplicado por 6 dá igual a 150 dias. E aí a gente vai ter aqui, ó, arranjo 1. Eu vou até colocar aqui ao lado, né? Vou aproveitar aqui, que já tem aqui. Vou colocar aqui o quanto é que ele produz em 6 meses. Vou colocar aqui 6 meses. 6 meses. 6 meses ele vai produzir quanto? Já que ele produz 12.500 panfletos por dia, é só pegar 12.500 e multiplicar por 150, né? Ou seja, ele vai produzir 1.875.000 panfletos, né? 1.875.000 panfletos, né? Vamos colocar 1.875.000 panfletos, né? E o outro arranjo ele vai produzir ainda mais, né? Vai produzir mais. 6 meses também. 6 meses de produção, né? Então nesse caso só que vai acontecer, a gente multiplicou 12.500 por 150, né? Você, pô, de onde é que veio esse valor aqui? Ele veio daqui, né? Do 150 dias, né? 150 dias. Então, que aí no caso é o 1 milhão, né? Tá aqui o zero aqui. Beleza. Então aqui no caso vou pegar os 150 e multiplicar por 15 mil. 150 dias multiplicado por 15 mil, que é o que ele produz por dia, e dá 2.250.000 panfletos, né? 2.250.000 panfletos, né? Aí produzidos, né? Então é bastante panfleto aí em 6 meses, beleza. E aí vem aquela questão, né? Do percentual. O que é que eu posso fazer aqui para ter a certeza que eu não precisaria calcular esses 6 meses, já que ele quer saber só a diferença produtiva? Eu posso pegar um valor e dividir pelo outro para ter a razão, né? Para ter a razão ali da proporção. Exemplo, 15 mil dividido por 12.500 dá 1,2. Ou seja, esse aumento aqui é de 20%, né? Ou seja, você teve um aumento, eu vou ter que colocar aqui um aumento de 20%. Né? 15 mil dividido por 12.500, né? Um aumento aí de 20%. Beleza, então se eu pegar esse valor percentual, né? Esse valor percentual, ou valor percentual não, desculpa, o valor aqui referente à produção em milhão, né? Aqui no caso, 1.875.000, né? E 2.250.000. Se a gente dividir um pelo outro, a gente vai encontrar a mesma proporção, né? A mesma proporção, ou seja, 1,20. Então, nesse caso aqui, só com essa informação aqui, a gente já sabe proporcionalmente quanto é que vai ter de diferença. Que nesse caso aí, 20%. Não precisa nem fazer regra de 3 nem nada. 15 mil dividido por 12.500. Nesse caso aí vai dar 1,2, ou seja, ele teve um aumento percentual, né? Como se a gente pegasse aí 100, multiplicasse por 1,2, ele foi para 120%. Então quer dizer que aqui ele trabalhava com 100% e teve um aumento de mais 20%. Né? Teve um aumento de mais 20%, né? Ou seja, 12.500 corresponde ali a 100%. Né, do processo, e nesse caso aí a gente vai ter esse aumento aí de 2.500 a mais na unidade, que vai equivalente a 20%.
né? Então, fica atento. Quando a gente está trabalhando com proporção, às vezes não precisa calcular todo o ciclo, né? Já que aqui é só a pergunta é informe em percentual qual foi o aumento produtivo em 6 meses. Ou seja, em 6 meses o aumento produtivo foi de 20%. Né? Se você quer saber quantidade, aí realmente a gente precisaria chegar a esse valor aqui. Em ciclos produtivos industriais é muito comum essa análise. E aí, no caso, é muito difícil que você consiga todo mês, né, nesse caso aqui, todo mês, todo dia, produzir a mesma quantidade de panfletos, né, ou melhor, né, a mesma quantidade de itens. Então, esse balanço semestral, ele leva em consideração o valor real ali produzido. Né? Como a gente está falando aí, teoricamente, que vai conseguir manter esse ciclo produtivo, tranquilo, fica bem fácil aí para calcular, né? Mas normalmente você tem gráficos indicando, né, quanto foi que teve mês de produção, né? Você tem uma linha central, que é a linha média ali que você deveria estar produzindo, né? E com base nessa linha média você vai saber o quanto é que você está tendo de superávit, né? Ou seja, quanto é que você está produzindo a mais, né? Às vezes produzir a mais acaba sendo ruim também para o processo, né? Porque você vai fazer estoque, às vezes você não vai ter vazão para aquele estoque. Enfim, várias características aí envolvendo aí o ciclo produtivo. Mas em resumo, a resposta aqui é 20%. Ou seja, em 6 meses, né, o aumento produtivo foi de 20%, que a gente poderia descobrir apenas comparando 6 horas por 6 horas ou 1 hora por 1 hora, né, aí de produção. É isso. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. E se inscreva também nos nossos outros canais. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, Caderno de Exatas, né, e vamos aí para mais uma questão, tomando como referência aí cálculos de proporção. Então vamos lá. Uma empresa possui 500 metros quadrados de área útil para a fabricação. A mesma precisa montar seu layout, né, ou seja, seu arranjo produtivo, e precisa saber a quantidade de máquinas que ela irá utilizar. No caso, os donos da empresa estimam a produção de 200 mil unidades, né, de um determinado produto no primeiro semestre, atuando 25 dias no mês e 12 horas de fabricação, ou seja, 25 dias trabalhados no mês, cada dia vai ter 12 horas ali de produção, pelo menos é o que se estima. O tipo de máquina que será usada na fábrica, né, produz em média, né, ou melhor, o tipo de máquina que será usada fabrica em média 20 unidades por hora desse respectivo produto e possui 15 metros quadrados de área útil, custando R$40 mil. Nesse caso, indique quantidade de máquinas que devem ser compradas usando o mínimo possível de área útil e atingido o patamar produtivo necessário. Informe o valor total das máquinas e quanto irá restar de área útil ainda na planta, né? Se for restar alguma coisa, né? Porque basicamente aqui é o seguinte: total de área útil, 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. A gente sabe o tipo de máquina que vai ser utilizado, né? A metragem dela, no caso, ela possui 15 metros quadrados, beleza, e a gente sabe ali a capacidade produtiva da máquina já pela relação de unidades por hora. Então, essa resolução, né, ela toma em vista um ponto, um único ponto, que desse único ponto a gente vai tirar as outras respostas. Que único ponto é esse? Capacidade produtiva. Ou seja, se espera 200 mil unidades fabricadas em um semestre, ou seja, a unidade aqui seria 200 mil unidades barra 6 meses. Ou seja, é isso que se estima aí de fabricação, 200 mil unidades em 6 meses. A gente pode até diminuir, né? Pegar 200 e dividir por 6 e não, a gente espera que tenha tantas mil unidades por mês. Então a gente tem essa relação da unidade. Se a gente tem essa relação da unidade e tem a relação da unidade de uma máquina, é só a gente elevar essa unidade, né? Ou seja, deixar igualitárias unidades para que a gente tenha lá esse patamar, né? E aí, chegando a esse ponto, a gente vai saber a quantidade de máquinas que é necessária. Sabendo a quantidade de máquinas que é necessária, a gente vai ter área útil e vai ter o valor total, né? Então, basicamente, essa é a regra aí que a gente vai utilizar para poder calcular, né? Equiparar a unidade. Equiparando a unidade, a gente vai saber a quantidade de máquinas. Sabendo a quantidade de máquinas, a gente vai saber a quantidade de metros quadrados, né, que vai sobrar, se vai sobrar alguma coisa, e o valor total, né? Então, basicamente, essa lógica que a gente vai usar, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vem aí para a resolução.